As lembranças que eu tenho dela é quando a gente ia para as festas, que ela sempre estava junto, né? No lugar que eu não tô, é que tô filmando. No lugar que ela não tá, é que ela tá filmando, né? Ela era assim, fisionomia fechada, sabe? Falava pouco, né? Falava pouco, aquela fisionomia fechada, mas ela era alegre. Entre a gente, assim. Às vezes a gente para pra pensar, pra imaginar o que ela teria feito, né? O que seria hoje, né? O sonho Ela dela toda- era montar a farmácia. Porque ela trabalha na farmácia e ela gostou, né? Já aplicava injeção nas pessoas, fez um cursinho. Ela era muito inteligente, a Selma. Ela ia fazer também. faculdade. Ela também. Ela estava animada. A morte de Selma Ferreira de Queiroz desencadeou toda a investigação sobre os assassinatos em série no parque. Esse moço, e permanece moço, vai ser um perigo enquanto viver. Todos eles na prisão, você vê eles se convertendo, orando. Ele começou a dizer que ele era temente a Deus, que ele era crente, que podiam soltá-lo, porque agora ele não iria fazer nada, porque ele era temente a Deus. Uma vergonha perante a mim mesmo falar que eu tenho crença em Deus, eu tenho fé, porque eu não sei o que é ter crença, não sei o que é ter fé. Eu queria que ele provasse para a sociedade que ele mudou. Agora ele é evangélico. Aquele Francisco morreu. Aquela coisa de tudo ruim morreu. Hoje ele é outra pessoa. A senhora acredita nisso? Nem sei se eu acredito ou não, viu? No tribunal, esquema de segurança reforçado. Francisco de Assis Pereira chegou de colete à prova de balas. No julgamento, alguém me ligou, falou assim, olha, você tem algum problema em ficar no mesmo lugar que o Francisco? Eu falei, não. Francisco entrou sorrindo no plenário. Algemado, sentou ao lado de 2 policiais e ficou olhando fixamente para o crucifixo. Quando eu vi que ele vinha vindo, eu perdi a noção. Meu marido falou que eu levantava, gritava, chamava ele de tudo que é coisa. Não lembro. Para cada um dos assassinatos cometidos pelo maníaco do parque, o procedimento será assim. Ele será ouvido e serão ouvidas também testemunhas da defesa e da acusação. A previsão é de que esse processo leve pelo menos 1 ano para chegar ao fim. A legislação brasileira é uma mãe piedosa que tem um número tão grande de recursos que eu não sou nem capaz de dizer quantos existem. E a defesa conseguiu postergar para que o julgamento ocorresse anos depois. Mais de 2 anos depois da prisão do motoboy Francisco de Assis Pereira, ainda não foram julgados nenhum dos processos pelos crimes cometidos por ele entre 97 e 98. O número de homicídios cometidos pelo maníaco do parque ainda é incerto. Ele é julgado por apenas 7 mortes. Cada um dos casos foi estabelecido um processo. Como são 7 os crimes de homicídio, nós deveremos ter 7 julgamentos. O julgamento pela morte da comerciária Rosa Alves Neto é o primeiro que Francisco enfrenta por assassinato. Ele disse que foi possuído por um apetite desordenado, carnal. Ele é uma pessoa doente, como doente deve ser cuidada.
A defesa alega que o motoboy não sabia o que estava fazendo, baseada num laudo de 3 peritos judiciais. A defesa jogou com várias cartas. Num primeiro momento, negou a autoria. Depois assumiu a autoria, mas dizia que ele mereceria um tratamento e não uma punição. A acusação questiona o laudo e sustenta a pena máxima. É a hora de nós pararmos de ficar atribuindo gestos criminosos, comportamentos de bandidos à loucura. Depois do nosso laudo, o juiz nomeou mais 5 equipes. Mas todos os 6 laudos deram o mesmo resultado, semi-imputável. O que quer dizer isso? Se a pessoa tem plena capacidade de entendimento e plena capacidade de decidir se vai ou não fazer aquilo, ela é plenamente imputável. Você pode imputar uma pena. Se a pessoa nem entende, nem é capaz de decidir se deve ou não fazer, é inimputável, que daí é o doente mental. E o semi-imputável, a pessoa tem uma relativa incapacidade intelectual e de se determinar. O réu, no momento do crime, não tinha condições de autodeterminação, os psiquiatras dizem. Parcial, eu pergunto. Por que parcial? O psicopata, ele tem plena capacidade de entender o que ele faz. Ele sabe que o que ele faz é errado. Mas ele é psicopata, é da natureza dele. Então, a capacidade dele de decidir se vai matar ou não vai matar, não tem como, ele vai matar. Tranquilo, trabalhador, alegre. Assim os amigos definem Francisco. O que a polícia quer saber, o que teria acontecido com este homem que se transformaria num frio assassino. O que teria levado Francisco a se transformar num serial killer? Para responder esta pergunta, a polícia está traçando um perfil psicológico dele. Então vamos lá, Francisco, o que a gente quer conversar primeiro com você é da sua vida. Desde o dia que você nasceu. Você nasceu em que cidade? Dia 29 de novembro de 1967. A enfermeira que trazia ele, quando ela chegou na porta do quarto, o Francisco deu uma gargalhada no meio das cobertas. E foi uma risadinha de criança, mas como gargalhada. A enfermeira ficou desesperada, falou, não, eu quero essa criança, você não quer dar essa criança para mim? Eu vou dar meu filho, eu brinquei com ela, eu vou dar meu filho. Não, é que ele vai ser uma criança inteligente, de certo. Todos os psicopatas que eu estudo, o nível intelectual deles é baixo, o do Francisco também é baixo, porque a inteligência é o quanto você é capaz de produzir, e eles não são capazes de produzir nada. O Francisco não tirou o 2º grau, não suportava ficar na sala de aula, ele queria coisas excitantes. E você queria ser quando crescer? Queria ser uma coisa assim, além da realidade, além do poder do ser humano. Uma coisa assim, tipo, uma coisa de outro mundo. Ele entra no que a gente chama de transtornos da personalidade. São mais delicados do ponto de vista de se diagnosticar, porque ele é o jeito de ser da pessoa. Ele não tem uma depressão, como a gente observa nos transtornos do humor, ele não tem uma ansiedade, as pessoas não ficam agitadas, e ele não tem uma alteração do juízo de realidade, assim, ele não ouve voz, né? Ele é um jeito de ser. E desde a infância ele já mostra essas características. E dentro desses transtornos de personalidade, nós temos o que chamamos de personalidade antissocial, que é uma personalidade que ela tem um problema na relação com o outro, na relação com a sociedade. Quando ele estava na escola, ele foi na frente falar alguma coisa e falou uma besteira, e ele reparou que a menina que estava sentada na frente riu dele. Ele deu uma surra nessa menina que quase matou a menina. Algumas vezes, sim. Ele estressava e coisava, e a gente segurava ele, mas não foi caso assim direto. Sempre acontecia isso. Pelo contrário, ele corria de briga.
gente explica que entre família seria tudo ou nada. Ou eu ou outra pessoa. Quando estava aqui no parque tirar fora patinando, houve uma tragédia entre eu e o rapaz, ele passou, ele derrubou todos os cones, mas ele veio irado naquela hora. Eu voei um patins em cima dele, derrubei ele no chão. Eu joguei tanta vez a bicicleta dele no pilar, como se estivesse jogando ele, se acabando com ele. Eu entrei no meio e falei, porra, cara, por que você foi fazer isso? Para com isso, caralho, você é louco. Aqui é tudo irmão, aqui é tudo unido, não faz isso. Ele era meio briguento. Ele não era santo, não. Santa sou eu no altar, né? Aí entra uma característica muito importante. Baixa preocupação com risco. Se alguém pula 3 metros, eu vou pular 5. Eu quero mostrar que eu sou maior, eu tenho esse senso de grandiosidade e eu não tenho preocupação com o perigo. Combinamos todos os motoboys de fazer essa romaria, e todo mundo de moto para Aparecida do Norte. E foi todos os motoboys da empresa. Eu com a minha esposa, o Jorge com a namorada dele, meu cunhado com a esposa dele, e a gente juntou uns 10 motoboys. E na hora o Chico falou que eu também vou. Mas Chico não tinha moto, a moto que o Chico trabalhava não aguentava ir, né? Ele falou, não, eu vou de patins. E não é que o danado foi mesmo? Ele pegava na traseira da moto e ele às vezes andava mais rápido que nós, de patins. Saía, passava pela gente e ia embora, assim, puxando pelas motos. E a moto, todo mundo andando a 60, 80 por hora e ele sumia, foi embora. Daqui a pouco ele voltava de novo. Então, claro, ele vai se destacar nos patins porque ele vai fazer as manobras mais radicais, vai ter mais velocidade, vai ter... E isso gera o quê? Admiração. A rodovia Presidente Dutra, de carro é perigoso, de moto é perigoso. E de patins? Ele era louco. Chico era... Se o juiz decidir que Francisco não pode responder pelos crimes, ele será absolvido e submetido à medida de segurança. Ou ele teria uma pena bem reduzida, ou ele seria encaminhado para um tratamento. O problema é que a ciência diz. O transtorno de personalidade é o que responde à pior terapêutica. Trocado em miúdos, não tem cura. Essa é a primeira condenação do maníaco do parque por crime de homicídio. Os jurados acolheram por 7-0 a tese da acusação e consideraram Francisco de Assis Pereira responsável pelo assassinato da comerciária Rosa Alves Neta. O juiz Luiz Fernando de Barros condenou o réu por crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver e determinou uma pena de 16 anos de regime fechado. Hoje ele está sendo julgado pelo assassinato da estudante Isadora Frankel, que morreu com apenas 19 anos. No julgamento do Francisco, o Cláudio sumiu. Ele falou, eu não posso olhar para essa pessoa. O Cláudio não viu o Francisco, o Cláudio não queria olhar para o Francisco. A grande questão agora continua se ele é um criminoso comum ou um doente mental, que não tem condições de evitar os assassinatos. A dúvida, e aí diziam os psiquiatras, se ele teria total capacidade de autocontrole. E aí eu argumentava aos jurados, olha, o diabético, quando ele come doce, ele causa mal a si. O fumante, ele causa mal a si. E eles não se controlam. Mas esse, para ter prazer, ele causa mal aos outros. Francisco de Assis Pereira foi condenado à pena máxima pela morte de Isadora Frankel, por unanimidade do júri popular. O Conselho de Sentença desconsiderou a tese da defesa de que, por ser um psicopata, Francisco de Assis Pereira não teria condições de conter os seus atos. Que dizem que eu sou louco, eu não sou louco. Um louco escreve, um louco fala, um louco anda tão bem de patins, um louco serve à pátria. No exército, ele era rancheiro, ele fazia comida. Então, ele privilegiava as pessoas
importantes, dando uma comida melhor. Aí a gente combinou, falou, ó, vamos fazer uma vaquinha aqui, todo mundo dá um dinheiro pra gente comprar um frango. Chico, você cozinha o frango, cozinho. E meu cunhado abriu a panela, o frango inteiro, cozido inteiro, com cabeça, bico, pena. O frango inteiro. Quem vai comer esse diabo aqui, né? Tu falou que ia limpar o frango? No exército a gente aproveita tudo. Ah, ele falou que fez sobrevivência na selva, né? E ele comia tudo. Se tivesse pra comer, ele comia. Ele queria ser militar, mas ele não tinha disciplina. Então, toda hora ele era castigado. A passagem dele do exército foi um caos. É muito raro a pessoa receber uma punição máxima, como neste caso. Quantos ingressam no exército e quantos são expulsos porque não conseguem concluir? Somente uma pequena exceção. Esta pequena exceção mostra um comportamento desviante. O grande ponto é exatamente esse. O que você caracteriza como anormalidade ou não normalidade? Quando se trata da questão da personalidade, é difícil para as pessoas perceberem os indicadores fora da curva. Ele transpirava tão forte que a roupa dele molhava, dormindo. Falava, mas o que aconteceu com sua roupa que está tudo molhada? Se fosse hoje, no caso, eu levaria ele no médico para saber de onde vinha esse suador. Eu nem sabia que esse menino tinha pesadelo. É difícil a gente entender. Para você entender, você tinha que passar por um médico. O médico te explicar de onde vinha aquilo. A psicopatia é constitucional, ou seja, você herda essa tendência psicopática. É o contexto que a gente chama de biopsicossocial. Tem um fator biológico, tem um fator psicológico e tem um fator social. Não dá para desintegrar esses três fatores. Porque a mãe falava assim para mim, doutora, se eu soubesse que eu ia ter um filho igual ao meu pai, eu jamais tinha parido na vida, doutora. E o meu pai era muito ruim, ela fala. E uma vez ele abriu a porta, a primeira a entrar era minha mãe, e ele estava com uma foice para matar minha mãe. Só que quando ele abaixa a foice, não pega na minha mãe. O Francisco, ele diz que ele tinha 7 anos de idade e morava do lado de um rio. E ele diz uma hora que é tio dele, uma hora que é um estranho. E esse tio gostava de criança, A família dele, eu não vou dizer quem da família, mas a família próxima é que me contou essa infância dele. Contou naturalmente, ela não conta pra ninguém, mas o Chico tem essa história. Daí já dava pra ver que tinha alguma coisa errada em relação a abusos sexuais e tal. Todo fator de vulnerabilidade, todo fator de ameaça, todo fator que interfere num processo natural de desenvolvimento tem riscos. Violência física tem risco, negligência tem risco, violência social tem risco e violência sexual tem risco. Ela pode desenvolver uma depressão por isso, uma dificuldade de se relacionar lá na frente, ela pode ser uma pessoa mais isolada ou uma pessoa mais agressiva e mais violenta nas relações sexuais. Eu acho que não aconteceu. Na minha mente não aconteceu. Coisinha da cabeça dele. Pode ser excitante explicar como uma relação de causalidade, porque aconteceu isso na infância, aconteceu isso no futuro. É excitante, mas como o café não é nutritivo. Porque esta relação de causalidade não explica. Porque muitas crianças tiveram situações tristes e, não obstante,
não foram para o crime. Na criminologia a gente ensina, o mesmo fogo que endurece o ovo derrete a manteiga. Acredito que ele não teve uma infância fácil, não teve uma adolescência muito fácil, mas o pouco que eles sabiam do Francisco, em algumas coisas eles foram omissos demais, porque sabiam tudo do que ele tinha feito comigo. Eu não senti culpada, né? Você não cria um filho para fazer isso. Foi relatado como tentativa de estupro, foi uma agressão da minha mãe. Ficou sabendo, o mocinho acompanhou tudo, tive advogado. Até um dia que eu estava trabalhando e apareceu uma advogada, dizendo ser advogada dele. O Francisco já não se encontra mais em São José do Rio Preto, ele está em São Paulo, fazendo tratamento psiquiátrico. Ele não vai fazer isso mais, ele está em tratamento. Mas eu preciso que você retire a queixa. Serão ouvidas testemunhas da defesa e da acusação. Também prestaram depoimento 5 mulheres que conseguiram sobreviver aos ataques no Parque do Estado. Embora Francisco negue tê-las atacado, elas, frente a frente com ele, afirmaram ao juiz: este é o homem. Ele não admitia que ele conseguiu deixar algumas escaparem. Jamais ele vai admitir que ele perdeu, que ele não conseguiu fazer o que ele fez com as outras, que ele não concluiu o que ele começou. Na frente de Francisco, e chorando muito, elas confirmaram. Foram levadas à mata, espancadas e estupradas. Em um dos casos, a violência durou 7 horas. Eu tinha levado um soco. Apanhava da mãe, mas um soco da força com que ele me deu a ponto de me desmantelar. Eu caí, fui jogada dentro da mata. E na hora ter que expressar isso e contar, e do lado dele ainda, contando o que ele fez, sabendo que ele estava ali do meu lado e eu não podia fazer nada. Eu não olhava para o Francisco. Não reparei em momento algum as caras e bocas que ele fazia enquanto eu respondia. E no que é que se baseava a defesa? Não era querer saber se o Francisco era ou não o autor. A defesa baseava suas perguntas se a vítima estava usando um bustier, qual tipo de indumentária, de roupa que a vítima usava. Foi mais uma experiência traumatizante. E eu me sentia invadida. Eu me senti violentada de novo. Ah, você estava ali na hora errada, no momento errado. Ah, por que você estava ali naquele lugar? A minha vida se limita a uma calça que tampou meu umbigo ou não, a uma blusa que tampou minha barriga ou não. É o que determina entre viver ou morrer. E ele ali rindo. Ele olhava pra minha cara, assim, sabe? Ele ria. Ria da minha cara. Então, isso foi o pior de tudo. A gente vive uma sociedade que ainda cultiva isso, né? De que a mulher é um processo de induzir o homem a um ato violento. Ou seja, em outras palavras, a culpa é da vítima.
Aos 14 anos, ele faz o primeiro estupro dele. Ele fala isso, meu prazer sexual não é com mulheres, né? Mas a maldade de você estuprar uma mulher é isso que atrai nele, não é o sexo. Do mecanismo que vai estabelecer a vítima tem muito a ver com as necessidades psicológicas de cada agressor. Tem muita questão do poder, sensações de rejeições, idealizações. E é muito estranho falar isso, porque às vezes você encontra um agressor sexual ou um agressor de mulheres que ele idealiza a mulher e ele idolatra a mulher, mas ele mata a mulher. Alguma coisa da mulher me ataca. Os braços, o olhar, as unhas. A gente olhava no ponto do ônibus e às vezes 5 horas da tarde estava cheio de mulher e ele ficava se retorcendo, entendeu? E é um jogo de poder dele, né? Do quanto aquela vítima é uma ameaça para ele e o quanto ele precisa daquele poder sobre ela. E ele queria ter o ato comigo, mas ele não conseguia, ele não tinha ereção. E nessa ele me mordia. Eu fiquei toda marcada. Aí ele me batia, né? Como se eu fosse culpada por ele não ter ereção. Uma das características de criminosos sexuais em série é a ritualização por traços obsessivos. Ele tem que seguir uma sequência, porque garante para ele a execução do crime da forma como ele é premeditado. Às vezes, ele idealiza aquela vítima, ritualiza aquela vítima, e ela quebra, de alguma forma, essa sequência. Ela surpreende ele, né? Quando a segurança chegou, ele assustou. O que você está fazendo? Ele simplesmente mudou. Tá tudo claro. Ele começou a surtar. E aí eu saí correndo. Larguei tudo para trás. E eles não são flexíveis, né? Então, quando quebra essa sequência, eles se perdem um pouco na execução. Porque quebra o poder dele, que é frágil, né? E Francisco de Assis Pereira foi condenado a 107 anos de cadeia por crimes de estupro, atentado violento ao pudor e roubo contra 9 mulheres que foram atacadas por ele e sobreviveram. O processo compulsivo precisa se repetir. Só que repetir o comportamento da mesma forma não nutre essa necessidade. Ele precisa ser ampliado. Ele vai num crescendo no crime. O estupro não bastava mais. Precisava agora a morte e sobre a morte. A dominação integral que viria como a antropofagia. A antropofagia, né, ou o canibalismo, é como se fosse um dos estágios últimos dos agressores sexuais. Em determinado momento ele fala, ó, ainda bem que me prenderam, mas senão eu ia acabar comendo os pedaços. Pela terceira vez, Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, foi submetido a um júri popular. Francisco de Assis Pereira chegou ao Fórum Criminal por volta das 10 horas da manhã. 12 testemunhas estão sendo ouvidas em plenário. Em julgamentos anteriores, o maníaco do parque já tinha sido condenado a 150 anos de prisão pela morte de 2 mulheres e pelo estupro de outras 9. Desta vez, a promotoria conseguiu unificar vários processos. São 5 homicídios, ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor que serão sentenciados de uma só vez. Até hoje, assim, eu não acredito, sabia? Parece mentira tudo isso. Eu lembro como se fosse uma história que eu tô contando. Não sei te dizer.
O motoboy admitiu ter assassinado Selma Ferreira Queiroz, Patrícia Gonçalves Marinho e Raquel Mota Rodrigues, mas não admitiu ter matado outras 2 vítimas não identificadas. É um caso altamente antipático, porque ele mata mulheres. Quem defende na frente também tem uma mulher. Nesse julgamento, a advogada dele estava lá em pé, aí falou umas coisas lá, aí a Maria entrou no meio, né? A senhora tem filha? Ela falou, tem. Ela falou, então leva ele e põe lá junto com suas filhas. A minha vontade era ir lá pegar meu sapato e tacar nele com tudo. Mas tenho certeza aos senhores, estou fazendo com dignidade, caráter, retidão e, acima de tudo, respeito à lei, respeito ao meu cliente e respeito ao doente. Já a advogada de Francisco de Assis Pereira, com base num laudo psiquiátrico, vai pedir aos jurados a internação do maníaco do parque no manicômio judiciário por um período mínimo de 3 anos. Loucura de quem encaminhá-lo ao manicômio. De lá ele sairá com tranquilidade. Francisco reafirmou hoje que foi tomado por uma força maligna. O pai dele sempre perguntava para mim, doutora, mas não foi o diabo que matou as meninas? Eu falava, não, né? Foi o seu filho. Eu agradeço o júri, desejo a Vossas Excelências o julgamento que a sociedade há 4 anos aguarda de Vossas Excelências. Os jurados não frustraram, estiveram à altura do momento histórico e deram a resposta unânime cabível para este caso. Os senhores jurados, após apreciar os quesitos, entenderam que o senhor praticou esses delitos e assim resolveram por condená-lo. Quanto à aplicação da pena, em relação a todos os delitos somados, o senhor foi condenado a 121 anos, 8 meses, 20 dias de reclusão e 60 dias multa. Mistura de sentimentos. Eu estava feliz por mim, porque tinha conseguido sair daquilo. E triste, porque eu sei que se meu processo estivesse no sistema da polícia, ele teria parado, não teria feito tantas vítimas como ele fez. O júri considerou que Francisco de Assis Pereira tinha pleno juízo dos crimes que cometeu. Por isso, ele não terá direito a cumprir a sua pena num manicômio. O Francisco passou por 4 julgamentos. A pena total dele ficou em 285 anos, 9 meses e 10 dias. Não acredito que nesse caso tenha havido justiça. O melhor e mais justo seria ele ter sido julgado inimputável. Ele não recebeu nenhum tipo de tratamento ao longo desses anos. Tudo aconteceu na década de 90. Foi o primeiro caso que trouxe uma mídia gigantesca para um assassino em série. A promotoria pedia justiça, a sociedade pedia justiça. Ninguém nunca pensou quais seriam os reflexos que essa história traria. O Francisco atualmente está em uma penitenciária que o perfil é de crimes contra a dignidade sexual. Ele informou que estava com 16 apenados dentro da cela. Atualmente não trabalha, ele só faz estudo próprio, ele faz estudo religioso, faz meditação, faz leituras, não faz psicoterapia, não toma remédios controlados, não passa por nenhum tratamento. Hoje, ele engordou bastante e ele não possui mais barba, mas ele ainda permanece perfeitamente reconhecível. Eu fiquei muitos anos sem visitar ele. Faz uns 10 anos já. 10 anos. Você acredita? É incrível, mas faz. Para ir visitar ele sempre, ficam muito caro. Aí fiquei esse tempo todo sem visitar ele.
Eu faço atendimento pelo menos uma vez na semana. É interessante porque ele tenta ao máximo demonstrar que ele quer a mudança, que ele não quer viver aquilo que ele viveu antes. Mas, vez ou outra, a gente percebe que essa personalidade acaba escapando. Eu teria também o modo de pensar uma dupla personalidade. Eu aqui sou um anjo, sou um santo, mas eu sair fora demora 2, 3, 4 meses, mas ela vem à tona. Então, isso até seguro, que se estivesse na rua, essa dupla personalidade seria uma outra que segue pequena e que fatalmente iria acontecer novamente. Eu saí agora aqui e eu já pensou em fazer dela um pouquinho mais. O Francisco foi julgado de maneira comum. Foi condenado a mais de 285 anos de prisão. Dentro da lei penal, ele vai poder ficar só até 30 anos. Depois do pacote anticrime, alterou para 40. Porém, os crimes do Francisco aconteceram muito antes dessa lei. E após isso, a gente não sabe o que vai acontecer. Ele tem condições de voltar à sociedade? Ele tem condições de conviver de novo? Eu não acredito que ele saia. Eu não acredito e eu não quero acreditar. E eu vou falar, não tira ele. Eu vou encher minha boca 10 vezes. Não tira ele. Porque eu conheço réus como esse. Não vai sarar. É capaz de enganar até psiquiatras desavisados. Existirá uma possibilidade jurídica do Ministério Público em tentar um tipo de ação a ser estudada, mas já houve no passado, e que eventualmente consiga mantê-lo. Mas há um risco imenso para a sociedade brasileira deste cidadão voltar à liberdade, porque a periculosidade permanece nele. Saindo de lá, pode até ficar um período de Chico Estrela, que a imprensa vai procurar, obviamente. Vai entrevistar, vai mostrar o dia a dia, onde ele está, o que ele está fazendo. Então, talvez durante um período ele sossegue, mas não tenho dúvida que ele volta a matar. Ele volta a atacar. Porque o Francisco de Assis Pereira, ele é mau e doente. E essa combinação é muito perigosa. Não sabemos qual que é a real condição mental dele hoje. E o transtorno de personalidade antissocial, ele não possui cura. Essa doença é incurável, mas Deus cura. Deus pode curar. Eu quero crer que ele esteja bem. Ele fala muito da Bíblia agora, que ele lê muito a Bíblia. Ele não leu a Bíblia, ele comeu a Bíblia. Então ele tem tudo aqui na garganta, né? Eu só não vou ver ele patinando aqui, porque é um lugar gostoso para ele patinar, que ele gostava nesses lugares. Mas porque ele já não tem mais essa ambição, ele tem outro propósito. A gente até queria que ele saísse, tivesse liberdade. Mas ele não vai ter paz na vida dele mais. Entendeu? Então eu preferia que ele ficasse na observação para ver se... É incurável isso, né? É incurável. E eu não sei te dar nenhuma resposta. Se eu quero ou não quero, você entendeu? Fica no ar. Nem eu sei o que é melhor para ele. Nem eu sei. É a grande pergunta que o mundo faz, né? O que fazer com essas pessoas? Embora eu procuro pensar sempre como evitar que pessoas como Francisco e tantos outros chegassem a cometer esses crimes.
Uma mãe que suspeita que tem um filho com um desvio mental, que ela procure quanto mais rápido um médico, tem que estar sempre participando da vida dessa pessoa e que elas não deixam acontecer o que aconteceu com meu filho. Porque depois que acontece é tarde. A justiça para mim não foi a condenação, tá preso. A verdadeira justiça para mim é as pessoas saberem quem era o Francisco. Quem são essas mulheres? Cada uma deve ter a sua história, cada uma deve ter a dor, né, por dentro. Talvez não mostre para ninguém como eu. O Francisco acabou com a minha família. Se em vez de me ouvir, me julgaram, me abandonaram. Ele não foi capaz de tirar minha vida, a minha felicidade com a minha família, com meus amigos. A gente precisa falar. A gente só é curada quando a gente põe toda aquela energia ruim para fora. A nossa maior tristeza era não poder ter voz para dizer, ei, não foi assim. Isso. Foi diferente. Sinto um alívio. Foi tanta mentira que teve, né? Agora a verdade vinha à tona, né? Essa é a verdadeira justiça. Justiça para elas, para a memória delas. E aí, para decepção de alguns, nós continuamos de pé.